Olá, boa tarde a todos. Estou de volta aqui para mediar a atividade de encerramento, né? A última atividade do nosso fórum, tá? Como eu falei, eu me chamo Ana Carla, sou professora da UFP e coordenadora do evento. E hoje o nosso webinar tem como tema atendimento psicológico emergencial online, tá? E será ministrado por duas professoras. A dinâmica vai ser, cada uma fala, né, durante aproximadamente 20 minutos e ao final nós abrimos para questões, né? E logo após eu retorno para expor para vocês um pouco o trabalho, um trabalho que nós fizemos, né, a produção de uma cartilha integrando as atividades do GT Saúde Mental e do PET Saúde Interprofissionalidade e o NEPS, para que vocês conheçam um pouco desse nosso trabalho, né, que é um produto desse esforço de trazer recursos, né, mediados pela tecnologia nesse período de pandemia, tá? Então, nós vamos começar com a professora doutora Monalisa Pontes Xavier. Ela é psicóloga pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal do Ceará e doutora em Ciências da Comunicação pela Unicinos. É professora do curso de Psicologia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Comunicação, Identidades e Subjetividades e a Liga Acadêmica de Saúde Mental Piauiense. Ela é ainda coordenadora geral do projeto que elas vão, né, apresentar para vocês agora, que é o atendimento psicológico online emergencial, que é apoiado pelo NEPS. Então, eu passo a palavra para a professora doutora Monalisa, tá? E boa apresentação. Boa tarde, né, a todas, a todos e a todes, né, inicialmente quero agradecer aqui o convite da professora Ana Carla, da professora Milka também, né, cumprimento, Ana Carla, Milka, Carla, né, é muito bom estar aqui nessa mesa com vocês, né, podendo dialogar sobre um trabalho que nós estamos realizando em parceria. É bom nos encontrarmos pessoalmente, embora nessa modalidade remota, né? Uma mesa também composta por mulheres, né? Acho que isso também é bem prazeroso e bem importante de se pontuar, né, visto que nós mulheres, nesse momento de pandemia especialmente, estamos aí com vários adendos e dificuldades de trabalho em decorrência de uma sobrecarga que retrata aí as relações de gênero na nossa sociedade, né, então quero pontuar essa mesa também feminina, de mulheres que estão aí trabalhando, que estão produzindo nesse momento de pandemia, né, bem na contramão do que está sendo a realidade da grande maioria das mulheres no nosso país, né, visto uma série de outras demandas. Né, então, agradeço esse convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, e vou falar um pouco sobre o atendimento psicológico emergencial online, que é o serviço que nós estamos aí disponibilizando, né, um serviço de saúde mental que nós estamos disponibilizando praticamente desde o início da pandemia, desde o início de abril, né, mas que foi pensado e que foi proposto a partir da terceira semana de março, logo depois, né, de ter sido declarada a situação de pandemia no nosso país e de ter sido identificado e diagnosticado os primeiros casos de coronavírus no Brasil, né? O atendimento psicológico emergencial online, eu vou primeiro contextualizar um pouquinho, certo? De onde é que veio essa ideia, né, para que a gente possa conversar aqui sobre ele. Vou pedir, por favor, para a professora Ana Carla me orientar no tempo, que quando eu começo a falar é difícil parar, entendeu? Então, por favor, me orienta no tempo, tá? Okay. Que acaba que eu falo demais. Mas, enfim, contextualizando um pouquinho, né? Essa modalidade de atendimento remoto, ela surgiu como interesse para mim na época do doutorado, né? Embora eu tenha feito um doutorado em ciências da comunicação, a minha questão de estudo foi a consulta psicológica,
né? E a consulta psicológica inserida nos dispositivos que nós chamamos de dispositivos mediatizados, né? E nesses dispositivos, uma das modalidades de consulta que eu estudei à época, isso em 2010, de 2010 a 2013, né? Que foi quando eu terminei, quando eu depositei a minha tese de doutorado, né? Essa modalidade de atendimento mediada pelas tecnologias da informação e da comunicação, que à época era chamado de atendimento psicológico mediado por computador, né? Foi uma das modalidades que me interessou no sentido de compreender as transformações da consulta, quando a consulta psicológica adentra nesses outros espaços, que passa a ter outras lógicas, outras regularidades, né? E que vem produzir tensionamentos em vários referentes, né, epistemológicos, né, e metodológicos do fazer psicológico, né, mais especificamente pensando a partir de uma perspectiva clínica, que eu já trabalhava anteriormente, né, que era a psicanálise, com deslocamento para a esquizoanálise, né? E aí, a partir dessa inserção nesses dispositivos e nessa modalidade de atendimento mediado, pensar quais são essas transformações no âmbito da consulta psicológica. Então, eu venho estudando essa questão desde 2010, né? Não é uma novidade no âmbito da psicologia, visto que a época do doutorado eu descobri que essa modalidade no Brasil ela já vinha sendo realizada desde 1989, né? Já tinha uma psicóloga em 89. Tem a psicóloga que se diz precursora nessa modalidade de atendimento, né? E ela já começou essa modalidade de atendimento remoto. E aí, se a gente for lembrar, em 89, as condições de internet as condições de internet, elas eram bem precárias em relação ao que nós temos hoje, né? Mas essa modalidade de atendimento já existia. O Conselho Federal, em 2005, né, lança a primeira resolução referente ao atendimento psicológico, né? E essa primeira resolução, ela é em termos experimentais, ela aprova essa modalidade de atendimento em termos experimentais, né? Novamente, o Conselho renova essa resolução em termos experimentais, até que em 2018, quando eu terminei o doutorado, essa modalidade de atendimento ela era regulamentada em termos experimentais. Só em maio de 2018 que essa modalidade foi definitivamente regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, né? E agora muito recentemente, em decorrência da pandemia, né, com a última resolução, que data de março de 2020, né, e que prevê essa modalidade de atendimento, né, na situação de pandemia, que inclusive permite o atendimento na modalidade emergencial por vias remotas, né? Somente agora, nessa situação de pandemia, o atendimento psicológico mediado pelas tecnologias da informação e da comunicação se tornou bastante difundido no âmbito da psicologia, né? Da prática psicológica. Então, quando esse atendimento ele se torna bastante difundido, né? Acho que de alguma forma nos chama, enquanto profissionais de psicologia, a pensar e a problematizar, né? Tanto a partir do que significa, dos seus sentidos, né? Dos seus referentes, dos seus sentidos, dessa modalidade de atendimento, como uma modalidade que não é um simples deslocamento, né? Sair do ambiente físico presencial para o ambiente remoto, né? Mas que produz outras modalidades de interação e que a prática psicológica precisa ser ressignificada nisso daí, né? O direcionamento de demandas, identificação de demandas, relação de transferência, né? A transferência contra transferência, a própria questão dos intermediários, né? Como as tecnologias, que, por exemplo, agora eu estou falando, mas eu estou falando olhando para mim mesma, né? A tecnologia que nos faz espelho, que nos traz espelho de nós mesmos, né? Então, esses referentes, eles passam a intervir de alguma forma nesse fazer clínico. E temos ainda, por outro lado, a situação de pandemia, né?
trazendo aí uma série de desdobramentos, né, produzindo e ou intensificando sofrimento no âmbito da saúde mental, né, e ao mesmo tempo em que a situação de pandemia, né, aquele susto inicial, os casos proliferando, o acentuado número de mortes, né, a carência de políticas públicas, toda essa confusão, assim, confusão no sentido de desordem, de desorganização, no âmbito da saúde do nosso país, né, com trocas de ministro da saúde, com negacionismo, com uma série de fake news, produzindo desinformação e fake news, né, muitas vezes questionando a veracidade ou a gravidade da pandemia, né, tudo isso tende, ou tendia, e ainda tende, a meu ver, né, a intensificar ou a produzir agravos no âmbito da saúde mental mesmo, né, então, naquele momento, quando foi declarada a situação, sim, e junto com isso, nós tivemos a questão que os serviços de atendimento presenciais, eles foram, exceto aqueles serviços de urgência, né, lembramos que a psicologia não foi considerada profissão essencial nesse momento de pandemia, então os serviços psicológicos, eles continuaram funcionando, somente aqueles serviços de urgência, né, voltados, serviços hospitalares e aqueles voltados às populações em vulnerabilidade. Então, o que aconteceu é que os serviços psicológicos, as clínicas, consultórios e etc., eles também precisaram, no momento inicial, né, fechar as portas para o atendimento presencial. E além das implicações disso daí no âmbito da saúde mental, nós temos uma outra implicação que ela é pouco discutida, né, pelo menos no que eu tenho acompanhado, mas que tem sido pouco discutida, que é uma questão também econômica, né, no âmbito de profissionais de psicologia, visto que profissionais de psicologia, né, dependem bastante desse atendimento, né, são profissionais liberais e que dependem desse atendimento. Então, como uma estratégia, né, tanto de atender essa demanda crescente, né, acentuada ou acelerada, em aceleração, né, no campo da saúde mental, quanto a essa questão econômica, a gente teve aí a proliferação do atendimento mediado pelas tecnologias nesse momento de pandemia, né? Até agora eu falei desse contexto geral, do meu interesse pela questão, pelo atendimento mediado, né, as construções em torno desse atendimento mediado e como isso chega à psicologia, né, mas falando especificamente no âmbito do projeto que nós estamos trabalhando e que foi proposto, né, a gente teve que no início da pandemia, no âmbito da universidade aqui, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, nós tivemos que com a suspensão das aulas, todos os serviços acadêmicos relacionados, né, ao atendimento psicológico, eles foram também suspensos, como é o caso do serviço escola de psicologia, dos estágios, né, que nós mantínhamos junto à população em situação de rua, ao CAPS, né, isso eu estou falando mais especificamente as minhas turmas de estágio, mas estágios também de outros professores que atendiam demandas importantes aqui no âmbito do município, né, em comunidades, unidades básicas de saúde, etc. Esses estágios, eles também foram suspensos, junto com o Serviço Escola de Psicologia. E dessa forma, o Serviço Escola de Psicologia, que hoje, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que hoje é um importante dispositivo da rede, né, de atenção à saúde aqui do município, na medida em que ele fechou as portas, ele deixou muita gente desassistida, né? E no momento em que essas pessoas tiveram suas questões ainda mais intensificadas em virtude da pandemia, ou seja, no momento em que nós tínhamos que as pessoas mais precisavam, o serviço ele não tinha como funcionar, né? Por conta da pandemia, da suspensão das atividades acadêmicas, é um serviço escola que não pode funcionar a parte, né, do funcionamento das atividades acadêmicas. Então, isso gerou uma demanda, inclusive, em vários estudantes, né, e aí fomos tomando conhecimento de demandas de estudantes mesmo, nossos alunos de outros cursos, né, que estavam demandando cada vez mais atenção psicológica nesse momento. E ainda em decorrência disso, surgiu a ideia de propor, né, o projeto de atendimento psicológico emergencial online. Né? Na construção desse projeto, ele é todo baseado nas resoluções do Conselho, né?
E aí tive conversas com conselheiros, né, tanto com conselheiros sobre como é que poderia funcionar, né, inclusive alguns esclarecimentos iniciais, que inicialmente o título do projeto era atendimento psicológico emergencial gratuito, né, e aí eu fui informada, nessas consultas eu fui informada, desculpem, fui informada de que não poderia ofertar um serviço como gratuito, né, embora ele seja gratuito, não poderia ser chamado de gratuito, né, porque a questão do custo, do pagamento, não pode ser colocado como publicidade do serviço, né, e alguns outros esclarecimentos com relação a contrato, com relação a modo de funcionamento, né, com relação a algumas questões que a própria resolução não consegue dar conta, né, visto que a vida real extrapola muito aquelas demandas que a gente consegue formalizar, né, escrever e institucionalizar numa resolução, como é o caso na realidade de Parnaíba, né, e de municípios circunvizinhos, que muitas pessoas têm dificuldade de acesso à internet, a internet não suporta uma chamada de vídeo, né, ou tem dificuldade mesmo de privacidade, mora em casas com muitas pessoas, não tem esse espaço privado, né, a zona rural não pega internet. Então, algumas pessoas, algumas não, gente, muitas pessoas idosas que têm dificuldade de operar as tecnologias, né, então consultamos o conselho para ver essas estratégias, estabelecemos parcerias, a parceria com o NEPSIM, né, o núcleo coordenado pela professora Milka, e também o NEGRAT, né, o núcleo coordenado pela professora Carla Fernando, nós estabelecemos essas parcerias, né, nessas parcerias o NEGRAT o NEPSIM assumiu a parte, né, desse suporte tecnológico, que nós somos do NEPSIS, o núcleo que eu coordeno, ao qual o projeto é vinculado também. Nós somos um tanto quanto capengas nesse domínio das tecnologias, então, vez ou outra, eu estou pedindo ajuda à Milka e à equipe da Milka, né, nesse suporte das tecnologias. O NEGRAT assumiu a articulação com os ACS, né, para que o serviço pudesse chegar àquela população de baixa renda, que muitas vezes não tem acesso à atenção psicológica, né, e na modalidade remota fica ainda mais difícil, visto que não tem acesso à tecnologia, muitas vezes tem dificuldade até de ter acesso a serviços telefônicos mesmo, né, aos serviços das operadoras, que aqui no Piauí, pelo menos na região onde nós nos encontramos, já em Parnaíba mesmo, é bem ruim. Inclusive agora, no início, eu estava com problema de internet, né, e eu moro numa região central e estava com problema de internet, minha internet vive dando problema, imagine na zona rural daqui. E aí, quando nós pensamos o projeto, uma das preocupações principais era que o projeto ele não fosse excludente, né? Muito pelo contrário, nós estávamos propondo um projeto que ele precisava promover a inclusão, né? Uma escuta. A minha preocupação de trabalho tem sido já há algum tempo, né? Voltada para a escuta de pessoas e populações vulneradas, né, aquelas que, aí numa discussão mais ampla que eu venho fazendo no âmbito das minhas pesquisas, do estágio e etc., né, daquelas populações que eu levanto como hipótese que a psicologia não tem conseguido escutar há vários tempos, há muito tempo, né, que é a escuta de marcadores como raça, classe, raça, gênero e classe, né, classe até acho que a psicologia até incluiu esse marcador de classe, né? Mas muitas vezes uniformiza outros marcadores como raça e gênero dentro dessa grande categoria de classe. Então não fazia sentido a proposição de um projeto que não desse conta, que minimamente chegasse ou possibilitasse a oportunidade de escuta desses marcadores. Então essa foi uma questão central quando estava pensando, né, a construção desse projeto. E aí, para pensar a construção do projeto, né, o segundo passo era viabilizar o projeto. Tínhamos inicialmente em mente um projeto muito menor, eu imaginava que se tivesse uma equipe de 5, 7 profissionais, nós já podíamos começar, né, mas com muita sorte, né, acho que o destino aí ajudou bastante, né, as deusas ajudaram bastante aí,
no funcionamento, na invenção desse projeto, e aí eu comecei a divulgar. Mona Lisa, Oi? 5 minutos. Tá. Vai avisar que tem 5 minutos. Tranquilo. Então, aí eu comecei a divulgar o projeto entre profissionais daqui de Parnaíba, que começaram a divulgar, e inicialmente nós iniciamos o projeto com a equipe já de 31 profissionais de psicologia. Chegamos a 51 profissionais, hoje estamos com a equipe de 47 profissionais, o que nos garante uma capacidade de atendimento de aproximadamente 270 pessoas, né? Hoje nós temos 267 pessoas em atendimento, né, nesse momento. O atendimento é na modalidade emergencial, a partir de demandas articuladas à COVID, né, quando nós identificamos outros tipos de demanda, fazemos encaminhamentos, né, ou seja, então hoje o serviço de atendimento psicológico, embora de forma não institucionalizada, ele está funcionando como um dispositivo da rede, já que nós estamos recebendo encaminhamentos e fazendo encaminhamentos, né, identificando demandas e direcionando sempre CAPS, né, SES, CREAS, né, outros serviços de saúde mental, às vezes até para a própria residência, né, em saúde, a residência que tem aqui na Universidade Federal do Piauí, né, então ainda não institucionalizado, mas nós estamos funcionando nesse momento como um dispositivo que está viabilizando a circulação dessas questões na rede de saúde mental, né? Então, hoje temos uma capacidade de atendimento de aproximadamente 270 pessoas, e estamos com 267 pessoas em atendimento, no momento 47 profissionais de psicologia voluntárias, né? Todas devidamente cadastradas no Conselho Federal de Psicologia e com registro, né, no EPSI, que regulamenta essa modalidade de atendimento mediado. Tivemos 3 bolsistas, né, nesse projeto, que é Bia, Thaís e Nicole, que são os 2 braços, esquerdo e direito, para fazer isso funcionar, né? Nicole, no momento, está desligada do projeto por conta de questões institucionais, que ela conseguiu outra bolsa e precisou se desligar, então estamos com 2 bolsistas, né? 907 pessoas inscritas no projeto, né, 902 triagens realizadas, estávamos realizando lives também, continuamos realizando lives, né, foram 7 lives realizadas a partir das temáticas mais recorrentes no projeto. Esse é o terceiro evento que participamos, falando sobre esse projeto de atendimento psicológico online, né, estamos com 2 artigos, um no Prelo e outro submetido aí para publicação, porque também nos interessa estar pensando essa atuação, né, e os desdobramentos dela para a própria formação em psicologia, então é importante para nós estar articulando a realização do projeto e com a teorização, a problematização das questões que ele nos traz, né. Temos 201 pessoas desligadas pelos mais variados motivos, seja alta, seja não atende o perfil, faltas e etc, né? E nesse momento, 213 pessoas na lista de espera, uma lista de espera muito grande, visto que a nossa demanda tem sido bastante grande, né? 900 mais de 900 pessoas inscritas, né, o que dá uma demanda muito grande diante da nossa capacidade de atendimento. Então, infelizmente, nossa lista de espera está bem grande, e à medida que vamos desligando uma pessoa, outra pessoa vai sendo chamada e vai sendo direcionada para atendimento, né? Traçamos aí um perfil do público que nós atendemos, que é prioritariamente mulheres, né? Esse público, a grande maioria do público, né? Quase 80%, 78, alguma coisa, que eu não vou me recordar nesse momento, né? Mas quase 80%. Possui renda de até 2 salários mínimos, né? As queixas, elas variam muito de acordo com períodos nesse momento, né? Nessas últimas semanas, nós temos que as principais queixas são de profissionais de educação que se sentem bastante sobrecarregados, né? De trabalho com as demandas desse momento, junto com a ansiedade do retorno das atividades presenciais, e também de pessoas idosas que continuam sofrendo de uma forma bem intensa os efeitos, né, dessa pandemia, a situação de distanciamento social, e ainda mais intensificada pelo fato de se constituírem como pessoas do grupo de risco, né? Então, acreditamos que o projeto ele tem sido bastante importante, né, na afirmação do compromisso ético-político da psicologia,
né? Como eu já falei, trazendo a bandeira da psicologia, que precisa chegar às pessoas que têm sido muitas vezes não escutadas, que não têm conseguido falar, né? E não só chegar a essas pessoas, mas chegar a essas pessoas escutando, né, os seus sofrimentos a partir dos marcadores que as atravessam, como é a questão da raça, né, do gênero e também da classe social. Temos feito outras parcerias, e um exemplo é o que a professora Carla vai falar daqui a pouco, né, o projeto em Floriano, ele passou a funcionar com uma sede em Floriano também. Demos suporte à construção desse mesmo projeto em Picos e um projeto semelhante, né, baseado no nosso, em Picos e também no Campus Souza, da UFPB, né, traçamos parceria com o NAI da Universidade Federal do Piauí, de forma que quando nos chega estudantes da universidade, nós fazemos encaminhamentos para que seja agilizado o atendimento e que eles sejam atendidos pelos profissionais da universidade. Né? Então, acho que em linhas gerais é isso, né? No momento da discussão, também para não extrapolar muito meu tempo, no momento da discussão, acho que posso trazer outros elementos, tá? Mais uma vez, agradeço a atenção, agradeço o convite, né? Obrigada, professora Ana Carla, obrigada, Milka, né? E estou aqui também, posteriormente, para outros esclarecimentos. Obrigada. Professora Mona Lisa, nós que agradecemos muito, muito mesmo a sua participação. Eu acho que você falou em compromisso ético-político da psicologia, mas acredito que também da universidade pública, né? Vocês viabilizaram isso desde já, no momento crítico, e dar uma resposta adequada a uma demanda que é absurda, né? Então, as questões de saúde mental, de sofrimento psíquico, elas estão aí colocadas nos mais variados espaços. A pandemia traz isso com muita força, claro, né? Uma situação de crise. E vocês conseguiram dar uma resposta, né? Muito, muito adequada e muito, muito potente, né? E para mim, em particular, que conheci nesses processos, né? Vocês, nessa construção aqui em Picos, eu fiquei, né? Tomei conhecimento de alguma, a Milka sempre comenta comigo as questões relacionadas ao projeto, mas é muito bom lhe ouvir detalhar, né? Porque aí dá para a gente a noção da dimensão do projeto. Então, parabéns pelo projeto, pela iniciativa, né? E mais para frente a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, agora eu vou passar para a professora doutora Carla Andrea Silva, que é psicóloga pela UESP, mestre em educação pela Universidade Federal do Piauí, doutora em educação, né, na área de psicologia da educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e é professora do curso de pedagogia da Universidade Federal do Piauí, no campus Amilcar Ferreira Sobral, em Floriano. Lá ela é coordenadora da representação Piauí da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional e pesquisadora vinculada ao Núcleo de Estudos e Pesquisas Histórico-Críticas em Educação e Formação Humana. A professora doutora Carla Andrea é coordenadora do atendimento psicológico online emergencial no campus da UFP de Floriano. Então, eu passo agora a palavra para a professora Carla Andrea. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o meu agradecimento, né, à professora Ana Carla e à professora Milka pelo convite. Um prazer ouvir a professora Mona Lisa. A gente interage, né, tanto sem ainda essa possibilidade de conversar mais calmamente, né, professora Mona Lisa? Um prazer. E é como você iniciou aqui na sua fala, né? Desse projeto lindo que começou lá em Parnaíba, a gente começou a se mobilizar aqui em Floriano e percebemos, assim como você bem pontuou na sua fala, a importância de práticas como essa, né? A gente vai se certificando a cada dia da importância de um elemento muito necessário nesse momento, que é o da solidariedade, no sentido da gente se compromissar com as pessoas, né, nos obrigando, né, umas às outras, né, nos responsabilizando umas às outras. Então, nesse momento, a categoria se responsabiliza por práticas de cuidado, né, e isso é sempre muito bem-vindo. Então,
Inicio a minha fala desejando que todos estejam bem, e que essa energia, né, dessa live de hoje, encerrando os trabalhos, possa nos deixar também bem implicados em como nós nos sentimos em relação ao cuidado de si e do outro. Acho que é isso que a gente também quer abordar, né? Começo também trazendo algumas questões que aqui em Floriano nós não temos, né, no campus da UFP, nós não temos o curso de psicologia. Mas aqui, há um tempo atrás, o curso da UESP oferecia, né, esse curso funcionou, formou algumas turmas, então a gente tem uma especificidade que é uma cidade que tem muitos psicólogos formados aqui em Floriano, né? Então, quando o projeto em Parnaíba começou a se configurar, a gente aqui como grupo, né, de colegas que está sempre interagindo, também começou a se mobilizar. E o nosso grupo, ele tem uma característica de levar tanto pessoas que são aqui, envolve tanto profissionais que atuam aqui em Floriano, como profissionais de Teresina que naquele momento estavam querendo, né, também contribuir com uma possibilidade de atendimento, que como bem a professora Mona Lisa colocou aqui, já vinha sendo, né, pensado e gestado dentro da nossa categoria e viabilizado aí pela Resolução 11 de 2018, né? Ela que vem dando esse respaldo, a construção da plataforma EPSI também, né, orienta a gente, foi um primeiro momento da gente entender como era esse cadastro, quais as condições para participar, então foi um momento de reorganização de todos. Então, como a própria apresentação da professora Ana Carla já revelou, eu não sou psicóloga clínica, né, eu sou psicóloga escolar. No entanto, foi muito latente para a gente que está aqui na universidade perceber um boom de demandas que começou com os nossos alunos, né, aqui no campus. A gente também tem o funcionamento do NAI, mas de imediato a gente viu que o número de alunos pedindo auxílio cresceu enormemente. Os funcionários terceirizados também começaram a solicitar, né, desses atendimentos. Então, pensando em todos esses focos, né, de necessidade, nós que compomos, né, professores que compõem o quadro do CAFES, né, do Campus Amilcar Ferreira Sobral, juntamente com psicólogos do NASF, daqui de Floriano, juntamente com outros psicólogos que trabalham na faculdade FAESP, né, no serviço de psicologia de lá, a gente começou a conversar, né? E dessas conversas surgiu o atendimento online emergencial aqui de Floriano, tem uma mesma logo aí do pessoal de Parnaíba, né? É filho caçula, começou a funcionar em maio, né? Um tempinho depois que a gente foi se organizando também, a professora Milka também conseguiu, né, dar esse suporte, foi muito. Professora Carla, eu acho que está tendo um problema no seu áudio. Pronto? Pronto, Agora? isso. Se puder voltar um pouquinho a fala. Não, agora faltou. Estou segurando aqui o melhor. Pronto. Quando tem que dar um jeitinho aí. Não seria melhor sem o fone? Pode tentar sem o fone, não sei. Estou com um ventilador super Sim, barulhento, e aí eu vou certo. morrer se eu desligar.
Pois então, se aparecer algum outro problema, se sumir novamente, eu aviso, tá bom? Por favor, Tá obrigada. bom. Super sincera, gente. A gente está pegando fogo aqui em Floriano. Não, aqui também. Tranquila. Então, posso retomar que o início, né, foi dessa investigação mesmo, da gente saber como que a profissão estava se posicionando, todos os cuidados éticos, né? Pensar também como faríamos a exposição desse contrato, né, junto ao paciente, o que ele deveria preencher, como deveríamos guardar essas informações. Então, foi um momento de muito estudo, né, para poder, de fato, oferecer um serviço de qualidade. Porque a gente tem essa preocupação. Uma coisa que a professora Mona Lisa fala muito bem na sua fala, né? Traz muito bem na sua fala essa organização que um serviço de psicologia precisa ter para, de fato, contribuir com uma mudança social, né? Então, nesse ponto, a gente percebeu que em Teresina já haviam atendimentos, Parnaíba já estava se organizando, Floriano, por ter um alto índice de suicídio, muitas outras questões, também necessitava, né, desse suporte, uma vez que os atendimentos da rede pública estavam suspensos, né? Foi um momento de muita dificuldade, né, de muita tensão também em perceber que muitas das pessoas que eram atendidas nos serviços de saúde estavam em suas residências sem poder recorrer, né, aos profissionais que são de seu suporte, né? Ainda bem que esse cenário ele já se modificou e aos poucos a gente tem uma retomada aí progressiva de alguns serviços. Mas voltando àquele contexto, o contexto inicial, nós tivemos que fazer uma opção, né? Uma opção de qual público a gente gostaria de atender. E nós optamos em fazer, né, um recorte também dentro de uma população de vulnerabilidade social. Então, os usuários do nosso serviço, eles são usuários que têm uma renda, né, de até um salário mínimo, tá? Então, o critério para participar é renda. Né? A gente teve, sim, mais de 250 cadastros. Infelizmente, a gente não atendeu alguns deles por esse critério, porque entendemos que até mesmo os nossos colegas que estão em atendimento clínico, eles já conseguiram reduzir um pouco do valor das suas sessões. Né? Eles já fizeram muitos ajustes, né? Para o número de pessoas, né? E nós optamos por essa característica, por pessoas que têm um rendimento, né, de até um salário mínimo ou que sejam atendidas pelos programas sociais. Então, esse é o critério de participação. Então, o atendimento online emergencial de Floriano começou a funcionar no dia 14 de maio, com esses profissionais e o público, né, que tem feito uso desse serviço, num primeiro momento, foi marcadamente alunos, professores, servidores terceirizados da universidade, e aos poucos a comunidade começou a perceber esse serviço como uma possibilidade de atendimento de qualidade, e aí hoje a gente já tem o contrário, né? A gente já tem um menor número de alunos como nossos usuários e um maior número de pessoas da comunidade como nossos usuários. Então, isso é um ganho bem importante para a gente também. É claro, a universidade continua com o funcionamento do NAI, eles têm 2 psicólogos, né, tanto um no superior quanto outro na escola técnica, então já dá um grande suporte, né? Então, dito isso, uma questão que a gente aponta também sobre a característica do atendimento. É um atendimento de natureza breve, tá? Não temos a pretensão de nos estender. O paciente, ele tem ciência disso ao ler o contrato, né? Onde identifica a informação de que enquanto ele vai ter acesso, sim, a um atendimento. É um atendimento que ocorre mediado pelas tecnologias e trago uma observação, a maior parte, cerca de 90%, 95%, na verdade, dos nossos atendimentos tem ocorrido via aplicativo e nós temos, sim, enfrentado muitas dificuldades com a questão da inclusão digital, tá? Tanto é que a questão mesmo da tolerância
Tá tudo certo aí? Estão me ouvindo? Tá dando tá sim, mas tá meio instável, como se estivesse oscilando. Isso, você Mas, faz barulho no seu microfone quando você mexe. Talvez Tá, seja melhor soltar vou soltar água. esse. Vou ver o que acontece. Então, como eu falei para vocês, o maior percentual de atendimentos ocorre pelo aplicativo WhatsApp, mas nós temos muita dificuldade. Com isso, até mesmo essa questão da tolerância em relação ao número de faltas aos atendimentos, a gente teve que alargar um pouco mais, porque muitas das vezes o nosso usuário informa que ele não tem internet naquele momento, ele não conseguiu, né, se organizar, não conseguiu ir na casa do vizinho de onde ele compartilha a internet. Então, isso também tem nos ensinado muito, né, a respeito de qual a realidade de inclusão digital da qual nós estamos se referindo, tá? Então, nós temos recebido pessoas de todo o sul do estado, e agora quando nós aumentamos para o número de 20, nós começamos a atender demandas também relacionadas a Teresina, tá? Mas sempre a população com esse marco aqui que eu comentei, da questão de uma vulnerabilidade econômica, tá certo? A gente também faz os encaminhamentos quando a gente percebe que a pessoa tem, né, uma renda que é possível ela buscar um atendimento, e talvez ela tenha encontrado o nosso atendimento porque está em todos os lugares. Nós conseguimos boas parcerias, né? O site da UFP é muito eficiente nesse sentido, né? As pessoas buscam, as pessoas perguntam. Então, foi um grande aliado nosso em termos de divulgação desses atendimentos. O nosso atendimento também ele está listado entre uma das atividades de enfrentamento da universidade à Covid-19. Então, quando você elenca lá as ações, os 2 projetos são mencionados, né? Então, isso ajuda também alguém que, de repente, está entrando para conhecer o que a universidade está oferecendo, ela encontra os 2 serviços lá, acessíveis, né? Disponíveis para ele poder se cadastrar. E uma outra questão que eu retomo é que a gente tem buscado também conhecer mais dessa prática psicológica, para nós, para muitos de nós, é uma prática nova, tá? E quando eu falo assim, muitos de nós, porque de atividade, né? E ouvindo? Eu vi aqui uma mensagem que a minha internet está instável, gente. Eu fiquei em pânico. Tá, ficou um pouquinho instável, mas voltou. Fique tranquila que tá volta. Bom. Então, nós temos nesse grupo profissionais que têm mais tempo de estrada, né? E com isso a gente se preocupou em realizar também horários que a gente pudesse disponibilizar a supervisão. Então, nós fazemos a supervisão uma vez no mês, oportunidade em que nós conseguimos mapear qual é a condição de atendimento da rede, conseguimos pensar outras parcerias, conseguimos pensar outros encaminhamentos, tem sido de muito aprendizado, tá certo? Em relação ao que nós estamos atendendo no momento, nós estamos com cerca de 60 pessoas em atendimento e uma lista de espera de 20 pessoas, tá? Que em breve vai ser contornada, porque a gente faz sempre a triagem na quarta-feira. Então, amanhã já é dia de estar encaminhando bastante coisa, a gente vai diminuir essa lista, né? O que eu poderia retomar aqui de importante sobre o nosso atendimento? A gente fez também, né, tanto um questionário de cadastro como um questionário de avaliação, e os usuários eles vão pontuando quais têm sido as suas maiores dificuldades, né, quais têm sido os seus desafios. Dentre as dificuldades apresentadas para a realização, né, a contento desse atendimento, eles sempre destacam a questão da inclusão digital, tá? Então, a inclusão digital tem sido, né, um nó para a gente desatar aí, porque nós temos, por exemplo, pessoas atendidas da cidade de Corrente, né? Que ela diz que para ela ser atendida, ela tem que caminhar uma distância X para que ela vá numa localidade que tem internet, mas ela soube desse atendimento, ela está precisando, então ela faz esse deslocamento, e a gente vê o quanto que é sofrido para todos esses usuários, né? Então,
Gostaria de pontuar isso. E uma outra questão que eles colocam como ponto positivo é que mesmo não ocorrendo um atendimento, vamos dizer, mais alongado, de 1 hora, né? Mas em 40 minutos, eles também vão começando a se condicionar, a trabalhar, né? Esse novo tempo, esse novo tipo de relação. Muitos relatam a segurança dos profissionais que têm atendido, e isso é muito bom, né? Porque nós também, a professora não comentou, mas nós enfrentamos, enquanto categoria profissional, os desafios de legitimar a nossa prática. Existem muitas pessoas prometendo resultados rápidos, existem muitas promessas de transformações instantâneas de vida psíquica, e a gente sabe que não acontece dessa forma, né? E a gente sabe também que algumas áreas, elas sequer são fiscalizadas na sua prática. Então, nós não. Nosso nome, nosso número de conselho é o nosso registro profissional e vai nos acompanhar, vai, né, ser algo que a gente vai cuidar para que não se manche, né, com práticas que não sejam práticas científicas, né? Então, também pensando aqui num ponto importante a apontar, as queixas mais recorrentes, né, são a de crescente ansiedade, questões relacionadas a pânico e a depressão, tá? Muitos casos aqui que a gente teve, muitos mesmo, relacionados à depressão, e a gente, com certeza, avançou também no movimento de contrarreferenciar, pensar, né, os suportes que podem vir a ser necessários a cada caso, tá? Se bem que está difícil, né? Está difícil para todos, porque se a gente for pensar numa dimensão de saúde mental, garantir a saúde mental num tempo de pandemia, é custoso, né? E até essa avaliação da gente, ela precisa, ela necessita ser menos rígida, né? Porque a gente está vivendo um período que é atípico, inclusive para nós, que somos profissionais, a gente sente a sobrecarga, a gente tem os nossos altos e baixos também, a gente busca, assim, o suporte profissional também, se for necessário, e isso tem sido um grande desafio, a gente manter, né, uma linha de coerência, né, no que é possível para esse momento, né? Diminuir as exigências, ter um olhar, né, de mais tolerância, né, a si, ao outro, ter esse movimento de tentar adaptar-se a tantas mudanças que temos vivido desde março, não é verdade? Então, esse movimento tem sido bem intenso. E, para finalizar, o que eu posso colocar também? Como um desdobramento da presença desse atendimento aqui no campus, hoje, tanto eu quanto a outra professora compomos o que chama hoje de Comissão de Saúde, que é uma comissão que foi instituída dentro do nosso campus para acompanhar todas as pessoas que eventualmente foram diagnosticadas ou estão em diagnóstico relacionado à Covid-19. Então, essas pessoas também, elas são direcionadas, né, para mim, para outra professora, a professora Milene, para que a gente possa fazer essa primeira acolhida, né, e fazer o encaminhamento para o serviço, se assim for necessário. Eu acho que é isso, gente. E a gente conversa mais. Acho que é mais um bate-papo, né? Porque o tempo é muito curto e a gente quer falar muita coisa, mas a gente também quer ouvir, a gente também quer interagir. É isso mesmo, professora Carla. Pouco tempo para uma coisa tão complexa e profunda, né? Então, acho que a sua fala complementa a da professora Mona Lisa, né? Nos dando a noção da complexidade do projeto, da importância do projeto, né? E de alguns dados também que nos sinalizam em relação a essa questão da saúde mental, que virou um ponto crítico, geralmente, desde antes da pandemia, silenciado, né? Não é algo que a gente ainda enfrenta preconceitos, tabus em relação a cuidar dessa dimensão da vida. Só que a pandemia colocou tudo isso às claras, assim, né? Jogou tudo na mesa. Então,
Eu também tenho vivenciado muito isso de contatos com os alunos, que a gente percebe isso, né? Aquilo que estava guardado na pandemia veio com tudo, né? E a própria pandemia em si, causando muita insegurança, muito adoecimento psíquico mesmo, e é preciso mesmo um serviço que dê conta disso, né? E nem todos os espaços conseguiram viabilizar, e vocês viabilizaram isso muito bem, né? Muito bom ouvir e conhecer um pouco mais do projeto. Nós mudamos um pouquinho a dinâmica que eu tinha anunciado no início, tá? Eu vou falar um pouco, né? As professoras falaram do atendimento psicológico, que é um recurso possível, né? Mais do que possível, como a gente percebeu do que elas falaram, de mediação tecnológica, né? Para o cuidado em saúde. E nós vamos trazer agora um produto do trabalho do GT Saúde Mental, né, coordenado por mim, do Pé de Saúde e Interprofissionalidade de Picos, e do NEPSI, coordenado pela professora Milka, né, que é uma cartilha, a cartilha Saúde Mental na Pandemia de Covid, que nós produzimos juntos, né, então foi uma equipe da enfermagem e da psicologia, conversando, dialogando e interagindo para produzir essa cartilha, né, que é um recurso pedagógico que está um recurso educativo, né, de educação em saúde, que está disponível no site do projeto, né, na verdade ele é um resultado do projeto Laboratório Virtual de Assessoria Colaborativa para Aprender e Ensinar com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, é um projeto de extensão que integra a Universidade Federal do Delta do Parnaíba com a Universidade Federal do Piauí. Tá? É um projeto que foi submetido, né, e aprovado no edital COVID, né, dos projetos de extensão, e é uma iniciativa do NEPSI, mas com o nosso apoio, né, e o objetivo desse projeto é oferecer à comunidade serviços de assessoria colaborativa online gratuita, tá? Então, esse projeto gerou um site, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui rapidinho. A professora Milka e acho que os monitores já compartilharam para vocês esse site. Dá para ver? Reinaldo, só me confirma. Dá, professora, dá para ver na carta. Vou mostrar brevemente, tá? Então, esse é o site do NEPSI, né? Com essa proposta do projeto que eu falei para vocês. E ele trabalha com esses eixos aqui, tá? O Laboratório de Ensino e Aprendizagem, que dá apoio à comunidade escolar e acadêmica em relação aos usos da tecnologia, né? Digitais de informação e comunicação para ensinar e aprender, seja dentro ou fora dos contextos educativos. O Laboratório de Emoções, que foi trabalhado um pouco pelo professor Dimitri, que é um espaço para expressão e acolhimento de emoções e sentimentos da comunidade escolar e acadêmica relacionados a essa experiência, né, que todos estamos conversando sobre ela, discutindo, que é ensinar e aprender, né, sob mediação, por meio dessa mediação tecnológica. A formação para aprendizagem ao longo da vida, que são atividades formativas online sobre temáticas que perpassam os processos educativos e experiências subjetivas de aprendizagem mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação, que tem lugar dentro e fora dos contextos formais de educação, e o repositório de recursos com sentido educativo, que é exatamente, né, onde fica localizada a nossa cartilha, caso vocês tenham interesse de acessar e compartilhar, onde temos sugestões e recopilação de recursos para facilitar o acesso a ferramentas e conteúdos digitais com sentido educativo, que podem servir de apoio às práticas educativas com potencial inovador e ao processo de formação universitária, tá certo? Então, a partir desse projeto, né, nós pensamos a cartilha, né, a produção da cartilha, e eu vou mostrar ela rapidinho para vocês, só para que vocês conheçam. Ela está disponível no site, o site vai ser compartilhado. Quem tiver também acesso às redes sociais do NEPSI e do GT Saúde Mental, lá tem os links para acessar, né, esses dispositivos. Então, deixa eu só rapidamente compartilhar a nossa cartilha. Ok. Então, está aqui a cartilha, né, que tem como organizadores eu, a professora Ana Carla, a professora Algeres Mico e o professor Darem.
Nós somos, né, aparecemos como organizadores porque somos orientadores, né, fazemos essa mediação. E aqui ela foi publicada pela Acadêmica Editorial, tá certo? E aqui estão os... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aqui estão, né, os responsáveis pela produção do texto e pela configuração do layout da cartilha, que são os alunos João Matheus Ferreira do Nascimento e Rafaela Lima Pereira, que são do GT Saúde Mental, são alunos de enfermagem, e o Bruno Everton de Magalhães Lima, Marcilene Araújo Dias e a Rafaela Oliveira dos Santos e o Reinaldo Leandro Gomes de Aquino, que são os alunos do NEPSI, né, e do curso de Psicologia, tá certo? Então, aqui o sumário, né, então, nós trazemos nessa cartilha algumas orientações de como lidar, né, com questões que emergiram a partir da pandemia, de sofrimento psíquico, com algumas dicas, né, de como isso pode ser amenizado e, inclusive, com orientações em relação à busca de ajuda profissional, né, porque nós partimos do entendimento de que a pandemia ela gera sofrimento, naturalmente, é uma crise sanitária, é uma ameaça à vida, né? É um risco de morte que fica nos rondando, eu costumo chamar, dizer que é um fantasma que fica rondando nossa casa, nossa vida, nossa família, nossos amigos, ameaçando, né? Embora a ideia de fantasma não traga a ideia da morte concreta, né? Mas é uma ameaça de morte, né? E de sofrimento intenso físico. Então, isso fez emergir muitas questões, né? Então, pessoas que já vinham com processos de sofrimento psíquico anterior à pandemia, isso pode ter se intensificado diante desse enfrentamento, e pessoas que nunca tiveram nenhum problema nesse sentido, nenhum problema maior, né? Porque o sofrimento psíquico faz parte da vida, mas nenhuma demanda maior do ponto de vista da saúde mental, mas que se viram sob ameaça, sob sofrimento, durante esse período, né? E algumas pessoas vão sair bem, vão encontrar saídas, vão acalmar os ânimos, né? Principalmente ao longo dos 2, 3 primeiros meses, mas outras não, né? Então, nós pensamos exatamente nesses dois públicos, aqueles que estavam em sofrimento e que isso, né, foi serenando ao longo dos dias, das semanas, né? E que podem usar os recursos aqui sinalizados, apontados, para que isso venha a serenar, e aqueles que não conseguiram, de forma alguma, sair dessa situação e que necessitam de uma orientação em relação à busca de ajuda psicológica, com psiquiatra. Inclusive, nós indicamos aqui buscar a rede de atenção psicossocial do município, né, do contexto de cada um tem que buscar saber exatamente quais os dispositivos de que a rede dispõe em sua cidade, né? Enfim. Então, falamos de equilibrar o tempo, crie e siga uma rotina diária, mantenha-se conectado virtualmente, manter um estilo de vida saudável, utilizar estratégias psicológicas e procurar um profissional quando nenhuma dessas estratégias forem efetivas, tá? Então, eu vou passar de forma breve, né, uma breve apresentação sobre a pandemia, com imagens bem apropriadas, né, indicando o que é comum acontecer, né? Então, insônia, compulsão alimentar, perda do apetite, né? E aqui as dicas de como lidar, e nós fizemos questão de indicar algumas saídas, né, algumas dicas importantes, por exemplo, esse contato da OMS para tirar dúvidas, né, porque muitas vezes a gente recebe essa enxurrada de informações e isso causa uma aflição, um desconforto, uma sensação de desamparo, e é importante, né, a gente buscar notícias claras, notícias objetivas, cientificamente respaldadas, que nos orientem a lidar com a pandemia de uma forma segura, sem com isso nos, né, apavorarmos muito com isso, né? Então, algumas dicas, né? Ouvir música, assistir filmes e tudo mais, criar uma rotina diária de exercício, alongamento, manter-se conectado virtualmente com as outras pessoas, isso é importante, manter os contatos, as relações, né? De forma moderada, controlada, para também não virar uma coisa muito
intensa essa ligação, essa conexão ser, né, o dia todo e tudo, ter momentos para descansar, desconectar, né? Indicamos aqui o site e o telefone do CVV, o Centro de Valorização da Vida, para aqueles que acham que há necessidade, né? E aí vamos seguindo. Desculpem estar passando rápido para não cansar vocês. Aqui nós, né, indicamos a busca pela rede de atenção psicossocial, em especial os CAPs, mas não somente os CAPs, alguns locais dispõem de outros serviços, né? Aqui em Picos, por exemplo, esse serviço foi reordenado por conta da pandemia, mas nós temos o CIEM, o Centro Integrado de especialidades médicas, onde tem um serviço específico de saúde, de atendimento de saúde mental, como psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, mas o CAPS, né, pode ser no seu município, no seu lugar de moradia, uma referência importante até mesmo para orientar outros espaços de cuidado, tá? E aqui, como uma espécie de anexo, né, porque nós terminamos trazendo muitas dicas, né, e tiramos do corpo da cartilha essas ferramentas e atividades diárias, que são dicas, tá, de aplicativos e filmes e séries para que a gente pode lançar a mão na pandemia para relaxar, né? Então, isso aqui para os estudantes, principalmente, gerenciamento de tarefas, principalmente, mas não exclusivamente, né? O Google Keep. Buscamos algumas ferramentas gratuitas, né? Ou que tem algumas funcionalidades gratuitas, então, está aqui para gerenciamento de tarefas, alimentação, terapia guiada, meditação, relaxamento. Então, existem aqui essas opções que estão colocadas na cartilha. E uma coisa que eu achei muito legal, essa ideia dos alunos, né? Eles são sempre criativos e maravilhosos, e que, inclusive, eu segui, tá? Então, eu não conhecia a série Modern Family, e está sendo, assim, um alento na minha vida, na pandemia, no meio de tanto trabalho. No final do dia, eu tenho o meu momento de assistir um pouquinho a série, e é maravilhosa, tá? Eu indico, é muito divertida. Então, eles trouxeram, inclusive, né, onde você pode acessar essas séries, né? Eu Nunca, Fleabag, Sangue e Água, Pequenos Incêndios por Toda Parte, The Good Doctor, que eu acho que até tem disponível na TV aberta, né? E alguns livros também, gente. Eu achei muito legal também essa ideia dos alunos de trazer dicas de leitura. Orgulho e Preconceito, que é um clássico da Jane Austen. Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente, do Rubem Alves. O Jardim Secreto, que inclusive tem um filme, que é muito legal esse filme. Eu lembro muito desse filme da minha adolescência, por aí. Que é uma dica bem legal, né? A Anne de Green Gables, que também virou série, né? A Anne com e A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro. Eu achei maravilhoso, né, essa ideia de trazer dicas de livros, tá? Então, essa cartilha é a realização do GT Saúde Mental, né, do NEPSIM, com apoio da Universidade Federal do Piauí e a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, tá certo? Então, para que vocês conheçam um pouco desse trabalho, eu sugiro que acessem o site, né? O site ele é muito rico em relação... eu vi agora no chat, Orgulho e Preconceito tem um filme também, que é muito bom, assistam, é excelente o filme. E o livro também, né? Mas, às vezes, a pessoa tem preferência por um recurso, né? Acha melhor ler, a outra acha melhor assistir, mas tem essas duas opções. E acessem o site, porque ele é muito rico, e a gente vai continuar trazendo outros materiais, né? Inclusive, no repositório, nós vamos trazer, em breve, os produtos, né, as produções dos alunos de uma disciplina que foi ministrada por mim e pela professora Bruna Alves, aqui da enfermagem do campus de Picos. Nós ministramos a disciplina de Psicologia Aplicada à Enfermagem, nós duas juntas, né, foi muito bom isso. E as avaliações geraram produtos, né, vídeos educativos e cartilhas. Então, são 4 vídeos educativos e 4 cartilhas que em breve vão fazer parte do repositório, né? A professora Milka participou, deu uma contribuição nessa disciplina,
E aí ela fez esse convite e nós, que não somos bobas nem nada, aceitamos, né? E vamos colocar esse material no repositório. A professora Milka quer acrescentar alguma coisa, já que eu falei eu não sei se ela está conectada aqui. Professora Milka. Quer acrescentar alguma coisa, já que nós falamos do site, foi rapidinho, mas se você quiser acrescentar. Não, Ana Carla, assim, eu acho que a sua fala foi bem completa e, de alguma maneira, conversa com as falas da professora Mona Lisa, da professora Carla, e, mais ainda, conversa com todos os conferencistas que passaram por aqui, todas as mesas redondas. Eu acho que esse evento, ele foi um contínuo, né? Eu não sei se quem está nos assistindo agora, quem chegou até o final, os vencedores, os guerreiros, mas também lembrando que depois fica disponível para as pessoas assistirem também, e o bom é isso, né? É que é um evento que é sincrônico, mas com a possibilidade assíncrona também, de que depois você pode assistir, né? Fica aí como conteúdo produzido. E eu acho que foi bem completa, sim, a sua fala em relação aos serviços que nós oferecemos, com os parceiros, né, como aí o grupo de pesquisa da professora Carla, da professora Mona Lisa, e o próprio seu grupo de pesquisa também, né, professora Ana Carla? Eu, assim, sem querer também me alargar muito, eu queria, assim, agradecer imensamente a participação da professora Carla, da professora Mona Lisa, dessa parceria muito linda, que não nasceu hoje. Hoje é apenas mais um momento em que celebramos essa parceria e que eu já ameacei, viu, Carla e Mona Lisa, vai durar mais de 20 anos. Como a parceria que eu venho desenvolvendo com a professora Ana Carla, que começou em 1997, né? E eu acho que vai completar um século aí essa parceria. E, pois, agradecer e dizer, assim, que esse evento, eu acho que coroa esses serviços que a gente tem oferecido, né? E mostra também o quanto a Universidade Pública Federal, especialmente, não só a UFP e a UFDPA, mas especialmente, né, já que é a nossa universidade, mas especialmente nós estamos acordadíssimos e acordadíssimas, trabalhando muito, preparando o semestre, preparando atividades, continuamos na pesquisa, continuamos na extensão, nós não paramos. Quem acredita que a Universidade Pública Federal está parada, ficou parado no tempo e no espaço, em acreditar que o trabalho do professor universitário se resume à sala de aula, se resume a ensino. O ensino é uma pequena dimensão da complexidade do que a gente faz, que, inclusive, para a gente fazer bem o ensino, antes a gente precisou fazer bem a pesquisa, fazer bem a extensão, né? Fazer bem uma série de coisas. Né? O ensino digamos que é o ápice da tarefa docente, tendo em conta todas as outras que nós precisamos passar para poder chegar numa boa prática de ensino, uma prática de ensino que transforma, que seja significativa, né? E que leve as pessoas a atribuir sentido e a ressignificar a própria vida. Minhas palavras são essas, eu agradeço demais a todos os participantes de hoje, de todos os dias, e a todos os presentes que nos acompanharam até agora. Ótimo, professora. E é isso, né? A universidade, ela, na verdade, ela não para, né? Não seria a pandemia que ia parar, ela não para. Então, quando nós temos projeto de extensão, nós não temos férias, né? Às vezes tentamos tirar um tempo para nós, e isso é uma coisa, é um aprendizado, é algo necessário, que eu acho que o professor Dimitri trouxe, e é um aprendizado para todos nós. Mas, assim, nós temos os nossos dias de férias, que às vezes nós estamos em ação, né? Porque a demanda existe, a demanda está lá, e nós temos um compromisso de atender essa demanda, e vamos continuar atendendo, né? Enquanto força tivermos, vamos continuar atendendo. Então, eu vou passar agora para as perguntas, tá certo? Tinha uma pergunta em relação
as principais demandas colocadas no atendimento, que a professora Carla até falou, né? A pergunta era se são, em sua maioria, questões diretamente relacionadas à pandemia ou apenas tangenciam, né? Ou são coisas que foram geradas pela pandemia ou são coisas que a pandemia apenas ressaltou, acentuou. A professora Carla, a Mona Lisa ou ambas podem responder. Então, posso começar? Então, acho que o projeto, ele se articula em torno de demandas referentes à Covid, né, produzidas e ou intensificadas pela situação de pandemia. Nós acabamos que recebemos algumas demandas que não são diretamente articuladas à Covid, e infelizmente essas demandas, elas não são atendidas pelo projeto. O que nós fazemos é dar um retorno às pessoas, sugerindo psicoterapia, perguntando se quer indicação de outros projetos ou de outros profissionais. Se a pessoa quiser indicação, nós passamos essas indicações, né? Mas as demandas que nós atendemos, elas são articuladas em torno da demanda da Covid, seja produzida, seja intensificada, né? Como assim? Às vezes nós lidamos com pessoas que têm um histórico de sofrimento de depressão, e aí chega no momento da pandemia, essa demanda ela é intensificada. Então, qualifica uma demanda referente ao projeto, entendem? Embora seja uma situação pré-existente. Contudo, quando são casos assim, o que acontece é que nós fazemos o atendimento emergencial e encaminhamos para uma continuidade numa terapia, visto que o nosso projeto ele é temporário, né? Então, logo se encerre a situação de pandemia no Brasil, no Brasil não, né? Pandemia é uma situação mundial, mas enfim, então logo seja declarado o fim da pandemia, né? Que acho que estamos todos aí na expectativa da vacina e que nós tenhamos aí o mais breve possível, né? Melhores condições de retorno, né, a um outro normal posterior à pandemia, o projeto ele vai se encerrar. E uma pessoa, por exemplo, que se encontra num processo depressivo, que já pré-existe a pandemia, foi intensificada, ela precisa dessa continuidade terapêutica que só vai ser atendida numa psicoterapia. Infelizmente, o projeto ele não tem como dar conta, né? Então, as demandas que nós atendemos, elas são, sim, bastante articuladas em torno da pandemia. O que acontece algumas vezes, né, é que nós identificamos alguns casos, como, por exemplo, situações de violência, de ideação suicida, e a gente acaba segurando um pouco mais esses casos até a gente conseguir uma rede de suporte para fazer um encaminhamento, visto a urgência e gravidade desses casos, entendem? Às vezes até extrapola a proposta do projeto, mas nós também não podemos nos negar ao atendimento em determinadas situações. Acho que quando chega essa demanda para a gente, como profissionais de psicologia, nós temos um compromisso também, né, de um encaminhamento seguro dessas demandas. Então, o que acontece é isso. Mas o nosso trabalho é em torno de demandas referentes à Covid, né? A professora Carla vai falar? Não estamos te ouvindo, Carla. Dá uma ajustada aí. Ouvindo? Não? Agora sim, agora sim. Ai, gente, desculpa. Foi um elemento relaxa, surpresa. faz parte. Mas não consegue. Alô? Pronto? Quando eu comentei lá atrás na minha fala que a gente não consegue manter essa rigidez, ela também se limita a isso, né? Os limites aí para o atendimento, eles se tornam um pouco mais flexíveis, porque o que adianta a gente não atender, né?
em termos de auxílio, né? Se esse sintoma, se essa pessoa vai, né? O problema vai aumentar e ela não tem a quem recorrer. Às vezes, como muitos já relataram para nós, é a primeira vez que está buscando um serviço psicológico. Então, nós também temos, entendo isso, né, que nós temos um importante papel de educar para a saúde, de mostrar essas possibilidades, né, de atendimento. Então, muitas pessoas vêm, se surpreendem com a qualidade do atendimento. Ah, não é isso que todo mundo diz, é uma outra coisa, eu posso aqui ter um momento de elaboração e prosseguem para o atendimento psicoterápico, né? Pessoas que a gente já desligou, buscar depois para reafirmar que ouvindo. Faltou. Vou tentar falar sem o microfone. Melhorou? Muito, tá ótimo. Então, só para resumir, é isso. Entendemos que nesse momento tudo está articulado com a questão da pandemia. Se acentuou, se foi originado, mas muitas situações também vêm que não são tipicamente de pandemia, e a gente tem, né, todo esse debate nas supervisões, né, se apoiando no nosso código de ética para poder melhor decidir a respeito desse atendimento. Certo. Outra pergunta. Os usuários, eles se queixam, eles falam em relação à dificuldade na relação terapêutica mediada por tecnologia. Assim, isso gera um incômodo e gera uma fala, uma queixa, alguma coisa nesse sentido. Uma dificuldade, essa que nós estamos tendo como professores, né? Se eles sentem dificuldades nisso. Posso começar, professora Mona Lisa? Vou aproveitar que eu tenho áudio. Tá excelente, dá para ouvir perfeitamente agora. Eu acho que essa dificuldade na interação, né, usuário-terapeuta, ela é possível em qualquer uma das dimensões, seja presencial, seja num atendimento mediado pelas tecnologias. Nós temos lido bastante a respeito disso, né? Temos sempre levado momentos de estudo para as supervisões, porque nós estamos até desenvolvendo situações assim. Tem pessoas que preferem trocar áudio, até depois ela começar numa troca mais intensa, né, de mais proximidade, manda mensagem de texto, até evoluir para um outro tipo de interação, de ligar, né, porque tem pessoas que preferem, já sugeriram para a gente que é melhor ela ligar, né, pelo WhatsApp, né, ou nessa situação de troca de áudios. Então, é comum, sim, tá? E aí, nós estamos nos reinventando, sim, né? Em momentos como esse, é muito importante que a gente pense, nós temos informações a socializar, mas nós temos que, de algum modo, dizer, ei, eu estou aqui, eu sinto que você está aí do outro lado, né? E é bom estar aqui conversando com você, a gente está junto, né? Então, é um pouco disso que a gente tenta trabalhar com os nossos colegas, né, que estão aqui no serviço, essa possibilidade de se reinventar. Os usuários vão trazer suas dificuldades, alguns, como eu comentei, estão realizando algum tipo de atendimento pela primeira vez e ainda assim mediado por tecnologias, e nós temos que estar atentos a isso. Então, a professora Carla respondeu, né? Acho que já respondeu a questão, respondeu muito bem, né? E disse também da nossa realidade daqui, de Parnaíba, e lembrando que o projeto ele não se restringe a Parnaíba ou ao Piauí, nós temos atendido pessoas do Brasil inteiro, né? E sim, como ela já colocou, esse atravessamento da tecnologia, essa mediação da tecnologia tem sido questão, sim, resulta nos fazendo pensar e problematizar
as limitações e as potências e como as tecnologias elas têm atravessado, né, e ressignificado a própria prática psicológica, né? Temos exemplos desde algumas desistências, desligamentos de pessoas que disseram que não conseguiram aderir ao processo em decorrência dessa mediação tecnológica, da dificuldade disso daí, né? Como temos outros exemplos de pessoas que dizem que a tecnologia possibilitou ter acesso a uma escuta psicológica numa modalidade clínica, a qual essas pessoas, né, de baixa renda e etc., nunca tiveram acesso antes, né? Eu posso até trazer um exemplo aqui, que foi trazido em supervisão, né, que eu esqueci de colocar na minha fala, mas as nossas supervisões, elas acontecem em quinzenal, a cada 15 dias nós temos reunião com a equipe, né, e que foi trazida por uma profissional do projeto, que compõe a equipe do projeto, né, o caso de uma senhora, de 70 e poucos anos, eu não me recordo se é 74 ou 78, né, mas uma senhora idosa, né, imagina, de baixa renda, que mora numa casa que só tem 2 cômodos, que divide essa casa com outras 2 pessoas, né, moram 3 pessoas nessa casa de 2 cômodos, e que ela diz, e ela tem dificuldade, o atendimento dela, né, por não ter a privacidade, a psicóloga manda áudio para ela e ela responde escrevendo, gente. Olha só, olha as invenções possíveis desse processo, né? As modalidades de interações possíveis e todas as invenções que fazem uma transferência possível, que tornam possível uma transferência, né? E logo um processo terapêutico. E aí essa senhora diz, pela primeira vez na vida, eu me sinto escutada, né? Olha que lindo isso daí, olha a potência disso daí. E aí eu perguntei à profissional se essa senhora nunca tinha tido acesso a serviços de atendimento psicológico, mas como boa parte da população de baixa renda já tinha mais serviços psicossociais, que nós sabemos que é uma outra proposta, né, que é uma outra modalidade de escuta, e que acho que nós precisamos pensar também, tanto em termos de formação quanto de prática psicológica, né, nos mais variados espaços, não só nos serviços psicossociais, não só na clínica, mas nos mais variados espaços, né? Será que nós estamos efetivamente conseguindo escutar aquilo que as pessoas precisam falar, né? Porque muitas vezes a gente, o que eu costumo dizer que às vezes a gente só escuta aquilo que os nossos manuais comportam, né? E às vezes a gente está lá escutando uma queixa de uma violência, de uma história de violência, de uma vida violentada em relação por uma série de relações, né? De raça, de gênero, de classe, e o máximo que a gente consegue escutar é uma depressão e categorizar aquilo como uma depressão, porque é isso que os nossos manuais comportam, né? Então acho que essa modalidade, né, ela nos permite repensar questões não só novas à psicologia, eu acho que traz outros tensionamentos, mas questões que não são novas, acho que vale também para que a gente venha a pensar e a repensar a nossa própria atuação, né, o que nós temos feito com a psicologia, né, e é um momento de reinvenção, né, de invenção e de reinvenção, porque como eu comecei colocando na minha fala, né, eu pontuei que uma psicóloga atende desde a década de 80 nessa modalidade remota, mas a modalidade remota, ela não é novidade na história da psicologia. Se nós formos para a história da psicanálise, né, a psicanálise ela foi construída através de trocas de cartas, então a psicanálise, ela tem o processo remoto, né, na sua origem, modalidade remota não é novidade, a questão é como nós lidamos com essa modalidade remota, quais são os atravessamentos e como isso implica na nossa prática. E acho que o grande desafio que nós temos hoje, né, e trazendo aí a intensificação desse processo no momento de pandemia, que agora nos coloca diante disso, né, não que isso não fosse questão antes, já era, mas agora coloca, não temos mais como fugir disso, né, eu acho que a grande questão é a gente parar simplesmente de achar que não, tanto faz eu fazer uma clínica no meu consultório, numa modalidade físico-presencial, como na minha casa, mediado por um computador ou pelas TICs. Não é a mesma coisa. A gente precisa entender que processos são esses, né? E acho que já passou da hora da gente estar naquela de adesão à crítica ou também de recusa à crítica,
né? Mas é hora da gente pensar que tensionamentos isso traz para a psicologia. A gente vê dificuldades, a gente vê potencialidades, e acho que isso nos convida a nos reinventar, né? E a reinventar, a tensionar nossas teorias e reinventar nossas teorias, né? Fazendo com que elas funcionem a partir dos atravessamentos do contemporâneo. Acho que ninguém aqui quer ficar presa a Freud, né? A Rogers ou a qualquer guru da psicologia, né? Porque a psicologia ela precisa falar da vida real e de viés. E falar da vida real e de viés é falar daquilo que nos atravessa no dia a dia, no cotidiano, e nos reinventar a partir de cada um desses atravessamentos. Lembrando que isso não é fazer um oba-oba, né? É voltar às nossas teorias, às nossas metodologias, às nossas epistemologias, compreender a própria construção da psicologia a partir disso, as nossas faltas enquanto profissão, o que é que nós operamos enquanto profissão, e acho que é um momento de ressignificação disso daí, né? Até mesmo, né? De busca de uma compensação com a dívida histórica que nós temos enquanto profissão, com várias populações que a psicologia contribuiu para manter no lugar de populações vulneradas, né? E a gente está aí, acho que bem uma encruzilhada mesmo, com uma série de possíveis à frente, e vai nos caber, né, que possíveis nós vamos apontar, que possíveis nós vamos produzir. Excelente fala, professora Mona Lisa. Eu penso que, ouvindo, assim, me ocorre que, para além de uma reinvenção, né, você traz esse exemplo, assim, me deixou comovida, né, de uma senhora estar recebendo o áudio e dentro da possibilidade dela escrevendo. Eu acho que, para além de uma reinvenção, é uma revolução, viu? Talvez vocês entendam isso um pouco mais à frente, porque quando a gente está no olho do furacão, muitas vezes a gente não percebe, mas eu percebi a fala tanto da professora Carla, né, detalhando o projeto, quanto sua, como algo revolucionário, né? A psicologia revolucionando, enfim, né? Enfim, não, teve suas oportunidades, mas como você disse, há uma dívida histórica, né? Há grupos que ficaram à margem do cuidado do psicólogo e que nesse meio, nessa loucura toda, nesse caos da pandemia, estão tendo acesso. Muito bom ouvir vocês, tá? Algumas colocações dos participantes: o trabalho do psicólogo é fundamental para a saúde mental e emocional das pessoas, seja em tempo de pandemia ou não, é um reconhecimento, né, da função da psicologia. O Elton falou que a mediação tecnológica não é algo novo, né, reforçando o que a professora Mona Lisa trouxe. Então, está em bastante ênfase por conta da pandemia, então a pandemia colocou em evidência, né? E o Jeff, eu vou falar Jeff Teles Monteiro, ele nos informou aqui que colocou, ele é da Universidade ele está no campus de Araguaína, né, em Tocantins, e ele disse que colocou a projeção da aula no auditório de lá, e tem alguns professores e técnicos participando, né? Temos 14 colegas assistindo, entre técnicos e professores aqui da UFT. Então, queria agradecer ao Jeff. Desculpa se eu estou falando teu nome, não sei, é diferente, né? Mas, assim, queria agradecer muito, né? Que coisa boa poder chegar até o Tocantins, né? Até Araguaína, e poder contribuir de alguma forma com vocês aí. Muito obrigada, tá? Um abraço para todos vocês que estão na organização com a gente, né? Praticamente, tá certo? Obrigada, professora Mona Lisa, muito obrigada, professora Carla, que venham outras oportunidades de a gente conversar mais, porque foi muito bom ouvi-las, né? E saber um pouco mais detalhadamente do trabalho de vocês. Eu vou chamar rapidamente a professora Milka de volta, que ela quer fazer uma fala sobre uma atividade na sexta-feira. Professora Milka. Oi. Gente, tentando não me alargar muito, né? Porque a hora já está bastante avançada, mas só aproveitando a oportunidade para convidar mais uma vez a todos e a todas a prestigiarem o evento de lançamento de um livro de minha autoria, a partir da pesquisa que eu fiz na minha tese doutoral. O livro vai ser lançado na sexta-feira. O livro se chama Aprendizagem Mediada pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, Avanços e Perspectivas na Psicologia da Educação.
E sexta-feira nós vamos contar com a especial e ilustre presença do professor César Coll e da professora Frida Dias Barriga, comentando, né, sobre o livro, sobre a temática, e também trazendo reflexões a respeito da importância da temática, sobretudo para esse momento também de pandemia, em que a alternativa viável é o ensino remoto. Então, eu convido a todos e a todas a participarem do lançamento, vai ser às 10 horas da manhã, da sexta-feira, aqui no canal também, tá certo? E como, da mesma maneira que esse evento, pois quem também não puder se conectar no momento, pois depois pode assistir, porque vai ficar registrado, tá certo? E lá a gente vai fazer sorteio do livro e as vendas também, como eu falei hoje de manhã, as vendas do livro, dos exemplares físicos impressos que nós temos, vão ser doadas para a compra de cestas básicas para famílias monoparentais chefiadas por mulheres. E quem tiver o interesse no livro e quiser adquirir, pois que entre em contato com a gente, pode nos mandar um e-mail para o NEPSI, que nós aí pensamos as coordenadas. Agora, detalhe, o livro, no caso, a ideia é... Porque os livros impressos, nós temos como entregar em Parnaíba, Teresina, Caxias e Picos. Fora dessas cidades, nós não temos. Então, as pessoas que queiram adquirir, que não são daqui, pois vejam a possibilidade de receber nessas cidades que eu citei, ou então, se for o caso, o livro também está à disposição pela própria editora, e a editora entrega em todo o Brasil, e também tem o PDF, né? Aliás, o e-book, né? Também tem o e-book, então vocês também podem adquirir o e-book, que aí não tem a questão do frete e tudo. Agora, lembrando que somente os livros que são comprados são adquiridos diretamente com a gente é que vão para a doação, né? Que a gente tem como utilizar esse recurso para a compra das cestas básicas imediatamente, tá certo? Muito obrigada pela conexão e a conectividade, né? Teórica, técnica e, sobretudo, afetiva, porque eu acho que esse evento nós fomos guiados por uma conexão afetiva, mais do que qualquer outra coisa. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada, professora Milka. Então, gente, não vou me alongar muito, que, né, foram muitas atividades hoje, muita coisa para pensar. Então, o primeiro Fórum Internacional de Ensino Mediado por Tecnologia, ele chega ao fim, né? Foram mais de 500 inscrições e 3 dias intensos, cansativos, sim, mas muito produtivos e muito prazerosos, né? Porque a gente cansa, né? Curtindo também a gente cansa. Muita conexão, muita tela, mas o objetivo era nobre, é nobre, né? De poder discutir esse tema e dar a vocês uma resposta possível, um norte, sinalizar alguma coisa, né? Não, como a gente falou, como nós falamos em vários momentos, não é uma resposta fechada, é algo possível, é uma possibilidade. Então, eu acredito, na verdade, nós acreditamos, né, nos bastidores, a gente está sempre discutindo, conversando a cada atividade, nós acreditamos que nós conseguimos atingir nossos objetivos, né, professora Milka? Partindo do afeto, partindo de uma sensibilidade, partindo de um lugar também afinal, nós somos professores que estamos vivenciando esse desafio também, então, a nossa intenção era trazer respostas, né, trazer possibilidades também para a nossa prática. Nós aprendemos muito, aprendemos com vocês, a cada pergunta que vocês fazem, a cada intervenção que é feita, né, em relação aos palestrantes, é um aprendizado para nós como equipe, para os palestrantes eu acredito que também, né, uma experiência muito produtiva. Acreditamos que nos aproximamos do nosso objetivo, que era lançar luz, né, alguma luz nesse caos, nessas trevas que nos atingiram, mas nós vimos que as dificuldades são muitas, mas as possibilidades são muitas, né? Então, a gente há caminhos possíveis, sim, há saída, né? Precisamos nos organizar, estudar e investir em momentos como esse, para que a gente consiga estruturar nossa prática pedagógica de uma forma mais
adequada, né, a essa modalidade de ensino, né? Na verdade, não é nem a modalidade de ensino, que a gente não vem falando sobre isso, mas a mediação tecnológica, né? A esse momento de ensinar e aprender através do uso das tecnologias, tá? Então, agradecemos a todos, tá, gente? A todos mesmo, aos palestrantes, né? Que todos muito disponíveis e muito envolvidos e trouxeram mesmo o melhor de si aqui para contribuir com o evento. Aos participantes, né? Que estiveram aqui o tempo todo, interagindo no chat, fazendo perguntas, enfim, somos muito gratos à participação de vocês. A equipe organizadora, né? O GT, os meninos do GT Saúde Mental e do NEPSIM, a nossa equipe maravilhosa, né, que se integrou, e vocês não sabem a alegria que é o grupo no WhatsApp, porque é isso, acho que afeto, né, eu acho que o afeto que veio lá de 1997, que foi gerado lá, está gerando frutos, viu, professora Milka? E está contagiando, né? Então, a nossa equipe maravilhosa que se disponibilizou e se empenhou, né, em fazer acontecer esse evento, tá? E que tenhamos outras oportunidades de encontro como esse, né? Nós já até falamos, né, professora Milka, nos bastidores do segundo fórum. Então, ele provavelmente vai acontecer e esperamos que vocês retornem aqui para fazer cada uma contribuição, né, dentro de suas possibilidades. Então, pensando, né, que nós nos reencontraremos, eu desejo um ótimo finalzinho de dia, né, que tenhamos todos tido um aproveitamento e um até breve, né, que logo a gente se reencontre para produzir mais conhecimento e discutir e aprender juntos sempre mais, ok? E, dito isso, eu dou finalizado o fórum. A professora Milka quer falar? Só um pequeno lembrete, Ana, que eu quero pedir a todos e a todas que, se desejam, né, podem acionar a notificação do canal, porque praticamente toda semana nós estamos fazendo webinars que são transmitidas online, então aí já chega para você direitinho a notificação do canal dizendo que tem webinar agendada. E outra coisa também, se vocês gostaram da atividade, gostaram da proposta do NEPSIM e dos parceiros e parceiras, pois a minha sugestão é que vocês também nos sigam no Insta, no Face, porque nós sempre estamos veiculando informações sobre eventos nossos, dos parceiros ou de outrem também. Então, sempre a maneira mais fácil, mais rápida, mais prática de saber as novidades, né, das atividades formativas, nos seguindo nas redes sociais também. E, vez por outra, deem uma entradinha no site e olhem as novidades que tem na questão dos eventos. Tá bom? Obrigada. Pronto. Então, com essas informações aí importantes, eu dou por encerrado o primeiro fórum de ensino mediado por tecnologias. E até breve, gente.